A política externa de um determinado Estado ela é influenciada por dois fatores: os fatores denominados conjunturais e os fatores denominados estruturais. Os fatores estruturais eles são estáticos e são perenes. Já os fatores conjunturais eles são dinâmicos e provisórios. Fatores quais a localização geográfica, a dimensão territorial, os recursos disponíveis, condições climáticas, cultura dominante, são fatores que são denominados estruturais. Os fatores assim chamados conjunturais são caracterizados pelo desenvolvimento econômico, organização sociopolítica, estrutura administrativa do Estado, capacidade tecnológica que é variável de acordo com a época e com os investimentos do Estado e privados também, nível de mobilização social, ou seja, a capacidade que o Estado tem de convencer a opinião pública, claro, quando é uma democracia, a aceitar um determinado tratado ou participar de uma determinada guerra. Nós estamos passando hoje por uma experiência empírica em que o conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã teve tanto quanto apoio nos Estados Unidos, mas também teve protestos contra. Ou seja, a política interna pode, em certa medida, vir a intervir a posição do Estado norte-americano frente à decisão que ele vai tomar, a posição iraniana. Já após a morte do general Soleimani, boa parte da população, 1 milhão de pessoas, foram protestar na capital Teherã, solicitando até vingança do Estado iraniano frente ao Estado americano, ou seja, a capacidade de mobilização da sua população faz com que determinada política internacional seja mais benquista na sociedade do que outra. E aí nós temos também fatores denominados fatores geográficos. A posição geográfica do estado onde o país se encontra é determinante também. Uma ilha como o Japão ou a Inglaterra podem ter uma determinada política internacional diferente de um país como a Alemanha, que está encaixotada geograficamente no centro da Europa, rodeada a projeção leste-oeste de outros países vizinhos. Pequenos estados, países pequenos, tendem a ser dependentes financeiramente de outros, de recursos. Países de grande projeção geográfica e grande emissão territorial tendem, se assim quiserem e tiverem condições políticas para isso, de funcionarem como autarquia, onde os seus recursos são extraídos, industrializados, vendidos e redistribuídos no mercado interno. A estrutura jurídica e administrativa faz parte. Em um determinado estado, o judiciário pode vir a considerar um determinado acordo ilegal. Em determinados países onde o federalismo sofreu um aprofundamento, como nos Estados Unidos da América, os estados também têm participação na política externa e a Câmara Federal pode vetar determinados acordos, assim como na Alemanha, unidades federativas têm autonomia para fazerem acordos internacionais.